Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Will Rodrigues e o tema da nossa série é Libertação, Cura Interior e Aperfeiçoamento Espiritual. Essa série terá um vídeo novo a cada quinta-feira aqui no YouTube. Legalidade. A legalidade, ela é um direito legal que nós damos a Satanás para que ele venha exercer autoridade em alguma área da nossa vida. Em outras palavras, a legalidade ela dá a Satanás esse direito, essa autoridade que anteriormente era minha, que pertencia a mim de governar alguma área da minha vida. Então Satanás ele conquista essa autoridade para ele. E a legalidade ela tem uma forma de ser dada a Satanás. Assim, esse direito que ele conquista de uma maneira, né? E a única maneira de ele conquistar esse direito é através da minha desobediência. Então a desobediência dá legalidade a Satanás, né? Para que ele possa ter autoridade sobre essas áreas da minha vida. Essa desobediência ela se manifesta na nossa vida em dois aspectos. E o primeiro aspecto que eu quero trazer está aqui em 1 João capítulo 5, verso 18, que diz assim, que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, antes o guarda aquele que o nasceu de Deus e o maligno não lhe toca. Então assim, o primeiro aspecto é aquele que não vive pecando, então o maligno não pode lhe tocar. Porém, se vive pecando, o maligno pode tocar. Então assim, o maligno vai poder tocar, ou seja, ele vai ter autoridade para tocar nessa vida se ela vive no pecado. Porém, se ela fecha essa legalidade de não viver no pecado, o maligno não pode tocar. Então a legalidade é dada pela desobediência do pecado. Então ele vai ter autoridade para poder tocar naquela vida. O outro aspecto dessa desobediência também está aqui em 1 João, capítulo 2, versículo 11, que diz assim, que aquele que odeia o seu irmão, ele está nas trevas, ele anda nas trevas. E nós entendemos pela palavra de Deus, irmãos, que Jesus é a luz do mundo e que o Senhor é a nossa luz, mas que Satanás é o príncipe das trevas, ele está nas trevas. Então, tudo aquilo que está nas trevas está sob o domínio de Satanás. Tudo aquilo que está em oculto, um pecado secreto, aquilo que nós deixamos em oculto através da mentira, tudo fica sob o domínio de Satanás. E nesse caso aqui desse verso, aquele que odeia o seu irmão, ele está sob o domínio de Satanás, ele está nas trevas. Aquele que não conseguiu perdoar o seu irmão, aquele que tem mágoa, aquele que tem ressentimento, né? Isso é também legalidade, né? Nós abrimos essa porta para que Satanás tenha autoridade. De certa forma, a mágoa, o ressentimento, a amargura, dá a Satanás a autoridade para tocar na nossa vida. Um exemplo disso é quando nós lemos lá em Efésios, nós lemos aqui, Efésios capítulo 4, nós lemos o versículo 26 e 27, que diz assim, irai-vos, mas não pequeis. Não deis lugar ao diabo. Ou seja, irai-vos, mas não guarde mágoa. Dessa forma, não estaremos dando lugar ao diabo. Porque se guardamos mágoa, nós damos lugar ao diabo. Por quê? Porque de acordo com Mateus 6, nós somos perdoados por Deus quando nós perdoamos o outro. E se nós não perdoamos o outro, nós continuamos debaixo da maldição do pecado que cometemos, porque não há então perdão para nós. Então nós entendemos que damos legalidade ao diabo através da desobediência do pecado e da desobediência de não perdoar o próximo, de guardar mágoas e ressentimentos. E então o maligno vai ter autoridade sobre alguma área em aspecto da nossa vida. Eu poderia dar muitos exemplos dentro da palavra de Deus sobre isso, mas eu vou dar um único exemplo que está no livro de Gênesis, que é o livro da origem, né? Gênesis significa origem, é o livro dos princípios. Sempre quando eu quero estudar o princípio de algo, eu vou no princípio de tudo, né? Que é no livro de Gênesis. E quando eu olho para a situação de Adão, ele tinha o governo da terra, né? O governo sobre tudo. Deus colocou Adão sobre o domínio de todas as coisas.
né? Ele colocou ele sobre o domínio de tudo, mas quando Satanás leva Adão a desobedecer, Adão na desobediência dá a essa legalidade a Satanás, então a autoridade que Satanás tinha, que Adão tinha, aliás, com o mundo, é dada a Satanás. Aquela autoridade de governo que Adão tinha, Adão perde e Satanás conquista isso. E afeta toda a geração de Adão e toda a terra, né? É afetada por isso. Inclusive a minha vida e a vida de todos hoje nessa terra foram afetadas pela desobediência de Adão. Uma legalidade através da desobediência que Adão deu a Satanás a autoridade sobre o governo que Adão tinha. E Adão perde essa autoridade. Isso é muito triste, irmãos, muito triste, porque precisou alguém da geração de Adão surgir para desfazer isso, para anular essa legalidade. E demorou muitos e muitos e muitos anos até que alguém na geração pudesse surgir. E esse alguém foi Jesus Cristo, que veio em forma humana morrer na cruz do Calvário para anular essa legalidade. Ali ele assumiu toda a culpa do pecado, ele assume toda a culpa, ele traz toda a culpa do pecado para si, ele vive uma vida de renúncia e se sacrifica para que a legalidade seja anulada. E esse é o único jeito de fazermos isso, anular uma legalidade. É viver uma vida de renúncia, renunciar ao pecado, assumir a responsabilidade, a culpa, pedir perdão, confessar e se apropriar do sacrifício de Jesus. Que nós possamos entender isso e não dar lugar ao diabo, para que ele não toque na nossa família, não toque na nossa vida, não toque nas coisas que o Senhor nos deu para governar. A nossa família, nosso trabalho, nossa vida financeira. Não abre brecha, não dê lugar ao diabo. Vamos fechar as legalidades. Amém? Em nome de Jesus nós temos esse poder que o Senhor Jesus nos deu. Amém?